Graças a paz, igreja. Graças a paz, igreja. Vocês estão felizes com Jesus? Só o Everton. Amém, Everton. Vocês estão felizes com Jesus? Amém, glória a Deus. Ainda em pé, peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, 13. Todos encontraram? Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Amém? Repita comigo. Manancial. Pode ser mais forte, irmão. Manancial ou cisternas? Pode se assentar. Quando eu li essa passagem do livro do profeta Jeremias, me chamou muita atenção e tem alguns pontos muito importantes no contexto que essa profecia foi liberada através de Jeremias. Mas para a gente poder se situar onde estava Jeremias no momento que aconteceu a liberação dessa primeira profecia no livro dele, nós precisamos lembrar que Jeremias viveu de 627 a 587 a.C. No período do reinado do rei Josias, Everton, o povo de Judá viveu um avivamento. O povo estava em comunhão com Deus. O povo via a manifestação da glória de Deus. Mas ao longo dos anos, o povo foi se afastando cada vez mais de Deus, a ponto de até mesmo inserir rituais religiosos de outras religiões, de deuses pagãos, junto ao culto a Deus. Jeremias, ele foi chamado para ser profeta sobre Israel e as nações, mas não foi fácil. Ele foi lançado na prisão 2 vezes. Ele profetizou durante 40 anos ao povo de Israel, chamando eles ao arrependimento, animando eles para que continuassem caminhando com Deus. Ele foi preso 2 vezes, foi levado forçadamente para o Egito, foi rejeitado por seus vizinhos, por sua família e por muitos reis. Talvez nós vemos só o lado bonito do chamado, nós não vemos as consequências. Toda ação que você tem no mundo espiritual, tentando exercer aquilo que Deus te chamou para exercer, as trevas não vão ficar em paz, elas não vão ficar quietas. Mas aqueles que são perseverantes, aqueles que estão olhando para Cristo, como o pastor Kleber disse, eles não vão se abalar com as circunstâncias externas. Você podia ter dado glória a Deus, irmão. O profeta Jeremias foi chamado por Deus para liberar decretos sobre as nações, de correção e de ânimo, mas também foi perseguido. Aí que eu me refiro que muitas pessoas acham que ser perseguido no seu chamado é as pessoas falando mal dela. Mas nós olhamos no contexto bíblico, pastor Alessandro, e nós vemos que é muito mais do que falar mal da gente, a perseguição dentro do chamado. E o chamado de Deus para nós exige uma condição absoluta e obediência absoluta a Ele. E isso se chama posicionamento. Um posicionamento firme. Jeremias, por mais que o povo tenha vivido um pouquinho de avivamento e depois se corrompeu, ele se permaneceu como? Firme, obediente a Deus. Porque Deus disse que ninguém poderia resistir a Ele lá no capítulo 1. Por mais que se levantem dificuldades, meu irmão, se você for obediente a Deus, tiver um posicionamento firme,
A sua família pode ficar contra você. As pessoas à sua volta podem ficar contra você. Mas ninguém pode resistir àquele que está em comunhão com Deus. E essa primeira profecia que Deus usa o profeta Jeremias para liberar, denota o cuidado, o amor, Juliano, de Deus em relação ao povo. Deus cuidou o povo no deserto. Todos conhecem a história do povo de Israel no deserto? Deus cuidou. Deus fez literalmente um paraíso no meio do deserto para eles. Eles não passavam calor, eles não passavam frio, eles não passavam fome, a roupa crescia. O povo de Israel habitou em uma terra onde eles não precisavam semear, e mesmo assim, todos os dias pela manhã, eles colhiam um pão que caía do céu. E mesmo assim, este povo, vendo com seus olhos as maravilhas de Deus, se afastou dele. Tem muita gente que... a missionária Amara estava falando sobre herança. O povo se perdeu quando colocou os pés dentro da terra da promessa. E agora nós começamos a entrar nessa profecia que Deus liberou através do profeta Jeremias. Que mesmo vendo tudo isso, durante 40 anos, eles chegaram na terra da promessa, colocaram a planta dos pés, e pouco tempo depois, eles começaram a adorar outros deuses. Tem muita gente que é filho de Deus, tem promessa, tem herança, mas ainda está com pensamento de escravo. Mas nessa noite, todo o pensamento de escravo será quebrado no nome de Jesus. Você sairá daqui com o entendimento que você é filho de Deus, que você tem uma herança incorruptível, eterna, inabalável, através de Cristo. Deus demonstra todo aquele cuidado para o povo, a menina dos olhos de Deus, cuidada com muito carinho, parte mais uma vez o coração do Senhor. O abandona mais uma vez pelas obras das suas próprias mãos. Mas Deus sempre nos dá uma nova chance. Amém, pastor Kleber? Eu creio. Deus nos dá sempre uma nova chance. Muitas pessoas só ouvem a Deus em meio ao seu juízo, ao meio de uma profecia que vai corrigir. Não ouve e não vê o cuidado de Deus todos os dias. Nós vemos que em Mateus, Jesus diz que nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja o cuidado de Deus sobre a sua vida. Nós estamos na reta final de 2020, você está aqui. Talvez você pegou essa doença, mas Deus te guardou, você está aqui. Talvez você perdeu o emprego, você perdeu sua forma de renda, mas Deus proveu todas as coisas. Veja o cuidado do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. O povo chega no deserto, chega na terra prometida, começa a preparar o templo para adorar a Deus, mas quando coloca os pés na terra da promessa, começa a inserir outras coisas dentro do templo. E no contexto, se você pegar o capítulo 1 e ler todo ele, ler também o capítulo 2, você vai ver que o povo não abandonou o serviço religioso. O povo não abandonou o templo, o povo acrescentou mais coisas. Acrescentou mais rituais nos cultos a Deus, acrescentou mais leis humanas à Torá, à Bíblia, ao Velho Testamento. Começaram a adorar os deuses que criaram com as suas próprias mãos.
Mas eu tenho uma coisa para dizer para você, meu irmão. Deus é um Deus que guarda aliança. Deus é um Deus que guarda aliança, meu irmão. Por mais que nós venhamos abandonar Ele, Ele não nos abandona. Ele está no mesmo lugar, nos esperando que nós venhamos retornar para Ele. Irmão, mas eu sou crente há 20 anos. Irmão, o povo estava servindo no templo e estava longe de Deus. Uma das coisas que nos faz refletir é que muitos de nós, eu me incluo nisso, viemos à igreja, conhecemos a Bíblia toda, temos centenas de cursos ministeriais, sabemos como funcionam as coisas dentro da igreja, mas nosso coração está desconectado de Deus. Preste atenção nisso que eu vou falar. Se nós nos tornamos levianos na nossa maneira de viver espiritualmente, é porque nós nos tornamos semelhante ao que estamos adorando. Eu vou falar de novo, irmão. Se nós nos tornamos levianos na maneira de viver espiritualmente, é porque nos tornamos semelhante ao que estamos adorando. Se você perdeu o amor em estar na casa de Deus buscando Ele, se você perdeu a paixão em estar servindo a Deus, se você não tem mais prazer em estar buscando a Deus, o culpado não é o Senhor, o culpado somos nós. Porque nós viemos à igreja, servimos, cuidamos sem paixão por aquilo que Deus nos deu. Eu vou lá mais uma vez. Que coisa, tem que ir lá servir na igreja de novo. Irmão, venha com amor, venha com paixão, venha com vontade de servir o Rei dos Reis. No Novo Testamento diz que nós não estamos servindo a homens, mas quando servimos o nosso irmão, estamos servindo a Cristo. Isso também nos leva a entender um pouquinho mais sobre Baal, que foi o Deus que eles começaram a adorar. Porque tem gente que ainda não sabe administrar a terra da promessa. Quando o povo chegou à terra da promessa, com o passar dos anos abandonaram a Deus, como nós vimos. Começaram a adorar o Deus Baal, que significa Senhor, amo ou marido. Preste atenção. Baal significa Senhor, amo, possuidor ou marido. O povo estava dizendo para Deus: Senhor, nós não somos mais somente exclusividade tua, metade do nosso coração é de Baal. Tem muita gente que entra na terra da promessa e trai a Deus com seus próprios ídolos. Talvez o seu Baal seja o seu trabalho, seu prazer, ou até mesmo o seu ativismo religioso. Eu já falei algumas vezes aqui, se eu tiver mais paixão pela obra missionária e pela igreja do que a Deus, eu estou errado. O amor a Deus é o princípio de todas as coisas. Qual que é a prioridade na sua vida hoje? É o Senhor? Ou é um ídolo que você criou com as suas próprias mãos? Deus hoje está buscando uma noiva. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, estão sobre nós, procurando uma igreja leal, compromissada, filhos e filhas que honram e são apaixonados por Ele. E nessa noite eu creio que existem pessoas aqui apaixonadas por Deus. E se o seu amor estava esfriando, nessa noite o Espírito Santo vai reacender a chama no teu coração. Esse desânimo espiritual vai embora da sua vida nessa noite. Essa frieza espiritual vai embora da sua vida nessa noite. Irmão, quem tem promessa aqui? Quem já recebeu uma palavra profética aqui? Por que você não está caminhando em cima dela? O povo marchava no deserto por causa de uma promessa
Eles andavam a um lugar seco, sem vida, onde ninguém morava, porque Deus deu uma ordem. Por que você não caminha, irmão? Nessa noite Deus vai te despertar. Nessa noite Deus vai te pegar por dentro, irmão. Vai quebrar tudo que está te prendendo. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em seu coração. Eu não quero ser leviano no meu relacionamento com Deus. Tem alguém que quer ser aqui? Creio que ninguém. Nós queremos ser intensos, nós queremos ser profundos. Preste atenção, a obediência, o amor e a lealdade a Deus e a sua palavra nos faz ser como manancial de águas vivas. Você não entendeu? Senão você tinha dado glória a Deus, irmão. A obediência, o amor e a lealdade a Deus e a palavra dele nos faz ser como um manancial de águas vivas. Tem pessoas que olham ao seu redor e dizem: nossa, que derrota, eu só vivo num ambiente de derrota. A transformação começa em você primeiro. Você quer mudar as circunstâncias à sua volta? Deixe o rio fluir através da sua vida. Eu quero um pouquinho além dos ídolos. É só para nós entendermos como estava vivendo o povo nessa época. Pode colocar para mim o versículo de novo, Jeremias 2,13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Todo mundo sabe que uma cisterna, ela serve para você poder guardar a água da chuva ou de algum local que você trouxe a água. Mas eu lembro de algumas coisas. Em Gênesis 37, 22, aonde José foi jogado? Uma cisterna. Aonde Jeremias foi lançado também? Uma cisterna. Deus não nos criou para irmos até cisternas, mas a fonte de águas vivas. A cisterna só serve para prender você. Ao invés deles buscarem a fonte eterna, que é Deus, eles começaram a cavar as suas próprias cisternas. E Deus usa isso de maneira, com analogia, como algo, uma parábola para eles entenderem a vida espiritual deles. Muitas vezes nós perdemos tanto tempo cavando cisternas, para reservar água, para a gente poder beber, sendo que Cristo diz que todo aquele que for a Ele e tiver sede, Ele vai dar de beber. O primeiro ponto que eu quero abordar sobre essas cisternas cavadas, que o povo preferiu abandonar as fontes e ir para as cisternas, é a fidelidade em meio à crise. Esse trabalho que o povo teve de cavar cisternas para guardar água, denota que eles confiavam mais na força do seu braço do que em Deus. Eles estavam dizendo: Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez no deserto, nos dando água, nos dando alimento, nos dando cuidado, muito obrigado, mas nós confiamos mais na força do nosso braço. Simplesmente eles chegaram, Juliano, e abandonaram a dependência de Deus. Eu já conheci pessoas que abandonaram a dependência de Deus. Foi trágico. Mas eu creio que nessa noite, todo aquele que estava confiando no seu braço, nessa noite vai conseguir perceber, através do Espírito Santo, o cuidado de Deus sobre a sua vida. E essa fidelidade em meio à crise que eles não tinham em Deus, nos leva a João 15:5, que Cristo diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada.
Eu fico não decepcionado, mas chateado quando eu vejo que as pessoas começam a culpar Deus por certas situações. E se esquecem do que Deus fez e nos mostrou em João 3,16. Mesmo nós não conhecendo Deus, Deus ainda antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama antes mesmo de você existir, irmão. Esse é o cuidado de Deus. Ele não queria te ver viver eternamente em pecado, em destruição. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para nos dar a vida eterna, para estarmos com Ele na eternidade. Que é mais amor que isso, irmão? A missionária Mara falou aqui, dificilmente um pai ou uma mãe entregaria o seu filho para morrer por outra pessoa. Mas Deus fez isso por nós. Enviou seu Filho, qual padeceu, sofreu, morreu em morte de cruz, para nos dar a vida eterna. O sangue derramado no madeiro nos lava de todo o pecado. Às vezes eu fico pensando que a igreja está, no modo geral, muito intelectual e acaba se esquecendo das coisas simples, do corpo do Mestre que foi moído na cruz e do sangue vertido para nos dar vida eterna. Sabe que Deus não abandona você de maneira nenhuma? Coloca para mim no telão aí, Isaías 49, 13. Isaías 49, 13. Alegrai-vos, ó céu, alegrai-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. 14. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente em mim. Deus sabe o seu nome. Deus, quando te chama para um propósito, Ele não te chama pelo teu cargo, pelo teu currículo, Ele te chama pelo teu nome. E Deus está chamando o seu nome nessa noite, para você abandonar essas cisternas rachadas, que não servem para nada, e voltar para as fontes de águas vivas, que é Cristo. Outro ponto, o povo deixou de beber do manancial de águas vivas para beber água acumulada. Irmão, eu já estive no sertão, eu já tomei água acumulada. No Xingu já tomei água do rio. De cisternas. Não é a mesma coisa que você beber numa fonte de águas vivas, um manancial vivo, que corre dia e noite. Ali não tem sujeira, ali não tem bactéria, ali não tem nada. Corre uma água limpa. Não havia água encanada para o povo naquela época. Só que eles começaram a criar as cisternas porque era mais cômodo para eles. Porque manancial não tem em qualquer lugar. Você não vai sair aqui da igreja e vai encontrar um manancial de águas vivas ali do outro lado da rua. Você tem que procurar. Não entendeu, né, irmão? Manancial de águas vivas não tem do outro lado da rua. Você tem que procurar. Jesus disse que aquele que vier a Ele e tiver sede e pedir água, Ele dá gratuitamente. Só que pelo comodismo, a gente criou um tipo de crente dentro da igreja. Crente camelo. Sabe o que é o crente camelo? Ele acha que vindo num culto de 2 horas, a vida espiritual dele vai ser abastecida, irmão.
que ele vai poder andar no deserto é que ele vai ter água suficiente para poder viver. Mas, meu irmão, o local onde Israel estava tinha seca. E eu já fui no local onde tem seca. Você tem água em cisternas durante 2, 3 meses, depois acabou, irmão. Isso que acontece quando nós confiamos na força do nosso braço, no nosso entendimento. Quando achamos que somente vir ao culto é o suficiente para Deus nos encher da sua presença. O que Deus diz para Josué, lá no capítulo 1, medita na minha palavra dia e... Tem gente que vem para a igreja, não ora a semana inteira, não lê a Bíblia a semana inteira, não busca a Deus a semana inteira, e quer sair daqui cheio, pastor Cleber. Irmão, não acontece. O Evangelho é feito de pessoas que buscam a Deus verdadeiramente, que não se importam se tem que caminhar 7.000 quilômetros para achar um manancial de águas vivas, porque eles não querem ficar da maneira que eles estão, bebendo água suja de uma cisterna rachada. Irmão, a cisterna, ela recolhe toda a água da chuva e tudo que vem junto com a chuva. Vem sujeira, irmão. Mas nessa noite, nós iremos abandonar as nossas cisternas. Nós iremos abandonar as cisternas rachadas, sujas, que servem somente para prisão, e nós iremos em direção a Cristo, fonte de águas vivas. Você crê nisso? Você crê nisso? A cisterna não foi criada para jorrar dia e noite água limpa, mas a fonte foi, o manancial foi, ela jorra 24 horas por dia, água limpa, água saudável, água que gera vida. Quero que você feche seus olhos. Quero que você feche seus olhos por um instante. Você sabe onde está a sua cisterna. Você sabe como que foi feita. Nessa noite você vai abandonar esse lugar. Nessa noite o Espírito Santo, ele vai te pegar de uma maneira como que você nunca viu antes. Ele vai te mostrar o caminho onde existe águas vivas. E esse caminho é Cristo. Você não vai ficar mais dependendo de cisternas para viver, cisternas sujas, rachadas. E cisterna rachada remete a uma vida cheia de brechas, irmão. Onde entra todo tipo de pecado, onde entra todo tipo de imoralidade. Mas nessa noite você está abandonando essa cisterna. E está caminhando em direção a Cristo, fonte de águas vivas. Quero que você cante essa canção em forma de oração, ainda com os olhos fechados. Quem quiser ficar em pé, fique em pé, irmão. Você está na casa do Pai. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber das tuas águas. Eu quero fluir da tua fonte. Sim, Deus! Fontes de águas vivas. Coloque de pé, meu irmão. Vamos adorar a Deus. Faça dessa canção a sua oração. Existe um rio, Senhor. Quanto mais nos entregarmos a Deus, mais Ele libera do seu amor, da sua graça e do seu poder sobre a nossa vida. Águas que correm do trono,
que curam, que limpam. Sim, Deus. Por onde o rio passar, tudo vai levar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio Você crê nisso, que Cristo está aqui? Nesse lugar, quero beber do teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Você quer beber dessa fonte? Você quer beber dessa fonte? Dê um glória a Deus, irmão. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fontes de água vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Se assente por mais um instante. Se assente por mais um instante. Você está disponível para Deus te usar naquilo que Ele te chamou para fazer? Você está disponível para Deus? Já estou finalizando, irmão. Quanto mais nos entregamos a Deus, mais revelação do propósito dele sobre a nossa vida ele libera. O que me deixa mais triste que eu ouvi essa semana foi o seguinte, pastor Kleber, que o BGE agora colocou mais um requisito para os evangélicos praticantes e não praticantes. Para nós é uma vergonha como nação, porque todo aquele que se diz filho de Deus precisa praticar a palavra do Senhor. Último ponto que eu quero abordar aqui é que as cisternas estão sempre sujas. Não haverá vida dentro dela. Toda vez para você poder beber água de uma cisterna, você precisa limpar ela. Precisa limpar aquela água. Porque nós achamos que vir ao culto e encher a nossa cisterna de água é o suficiente para vivermos uma vida com Deus. Mas Deus disse para o povo que eles cometeram uma maldade, que eles cavaram cisternas e cisternas rotas. Rachadas significa rotas. Existem brechas em nossas vidas que sujam a água da fonte de vida. Nessa noite Deus quer purificar a sua vida. Nessa noite Deus quer limpar a sua vida por completo. Tem pessoas aqui nessa noite que nem em outras línguas, ou ao menos nem prazer mais tem em falar. Não tem mais prazer em meditar na palavra do Senhor. E Deus diz que a palavra dele é vida. Porque estão tão ocupadas enchendo as suas cisternas, mas em vão existem brechas que precisam ser tampadas.
Tem que ser abandonada essa cisterna, ir para uma fonte de águas vivas. Uma fonte é limpa, irmão, não tem sujeira nela, ela é transparente. Para que os outros possam ver a santidade em nossa vida, as nossas águas não podem estar sujas, precisam ser limpas. O apóstolo da fé disse o seguinte: se há algo que desagrada a Deus é a estagnação, é a preguiça, é o comodismo. Deus abomina isso, irmão. Tem crente que só pega a palavra do Senhor para vir para a igreja. Mas nessa noite Deus vai colocar fome e sede no seu coração, em conhecer mais a palavra do Senhor. Para que venhamos ser como Josué, que não se corrompeu, mas meditou dia e noite, noite e dia na palavra do Senhor. Deus mostra para o povo que é em vão eles cavarem cisternas, é em vão você só vir para o culto e não buscar a Deus todos os dias. O povo se perdeu, Juliano, porque eles começaram a querer ouvir somente aquilo que agradava os seus ouvidos, somente ouvir aquilo que agradava o seu coração. Aí começaram a cavar essas cisternas, porque não queriam mais depender de Deus, porque todo aquele que depende de Deus tem que buscar Ele todos os dias, irmão. É Deus que nos dá o direcionamento, e se você não buscar Deus, você vai estar perdido. 40 milhões de evangélicos na nossa nação, e grande parte está dormindo no banco da igreja. Mas nessa noite eu creio num reavivamento dentro dessa igreja. Deus está nos chamando para irmos, para nos movimentarmos, para nos dispormos em ir até a fonte de águas vivas. Saia do comodismo, largue as cisternas, vá à fonte e deixe que ela gere vida em você. João capítulo 4, versículo 13 ao 14 diz o seguinte: então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte, um manancial de águas que dará vida eterna. Essa fonte está aqui, meu irmão, você crê nisso? Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui, porque na palavra dele diz que a terra está cheia da sua glória. Se coloque de pé.